O som dos saltos caros ecoava sobre o mármore polido do saguão principal do edifício mais luxuoso da cidade. Lá estava Eduardo Alencar, um homem de meia-idade, olhar frio, terno sob medida, sorriso ensaiado e uma reputação que misturava sucesso e arrogância. Dono de uma das maiores empresas de investimentos da América Latina, Eduardo era o tipo de homem que acreditava que o mundo se curvava a quem tinha poder. E até aquele dia, nunca ninguém o tinha feito duvidar disso. Era uma manhã de quinta-feira, e ele descia do carro importado para mais uma reunião bilionária. No caminho, porém, o destino resolveu interromper sua rotina perfeita. Em frente ao arranha-céu de vidro, uma senhora idosa tentava atravessar a rua. Seus cabelos brancos tremiam ao vento, e suas mãos frágeis seguravam um carrinho velho cheio de flores. Eduardo apertou o botão do controle do carro, impaciente. O sinal estava fechado, mas ele acelerou o olhar, irritado, vendo o tempo que perdia com aquela cena. Quando finalmente o farol abriu, ele passou rápido, sem olhar para trás. Mal sabia que aquele pequeno gesto seria o primeiro de uma sequência que mudaria completamente a sua vida. Horas depois, já no topo do prédio, em sua sala com vista panorâmica, Eduardo discutia com os diretores sobre um novo investimento milionário. Sua fala era imponente, e todos pareciam o admirar, mas por trás da aparência de sucesso, havia um vazio. Ele vivia cercado de gente, mas não conhecia ninguém de verdade. Nenhum funcionário ousava discordar dele. Nenhum amigo era verdadeiro. E família? Havia perdido contato com todos há anos, especialmente com sua mãe, que morrera sem que ele tivesse tempo de se despedir. Naquela tarde, enquanto descia para o almoço, algo o fez parar. Na calçada em frente ao prédio, a mesma senhora estava lá novamente. Vendia flores simples, pequenas, coloridas. Um contraste absurdo diante do luxo das vitrines ao redor. Por algum motivo, Eduardo ficou observando-a por alguns segundos. Ela sorria para todos, mesmo sendo ignorada pela maioria. Aquilo o incomodou. Como alguém pode sorrir tendo tão pouco? A senhora, percebendo o olhar dele, levantou os olhos e acenou com um sorriso doce. Eduardo desviou, fingindo atender uma ligação. Mas por dentro, algo o tocou. Uma lembrança vaga, talvez de sua mãe, talvez da inocência que perdera. No dia seguinte, a cena se repetiu. E no outro também. Aquela mulher parecia estar sempre lá, firme, enfrentando o sol e o vento, vendendo flores e oferecendo sorrisos a quem passava. Eduardo, incomodado e curioso, pediu ao motorista: "Descubra quem é essa velha. Quero saber o que ela faz parada aqui todos os dias." O motorista, alguns dias depois, trouxe a resposta: "Dona Célia, senhor, mora num pequeno quarto nos fundos de uma igreja antiga. Dizem que ela vende flores para ajudar outras pessoas idosas do asilo do bairro. Tudo o que ganha, ela doa." Eduardo arqueou a sobrancelha. Doa. Aos 90 anos, vive para ajudar os... Isso é burrice, não bondade. Mas aquela noite, deitado na cama king sizes de seu apartamento de luxo, ele não conseguiu dormir. As palavras do motorista ecoavam em sua mente. Ela doa o que tem. Ele virou para o lado, olhando a cidade iluminada pela janela. Tinha dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar, mas sentia um peso constante. Um vazio que nem o luxo preenchia. Na manhã seguinte, ao descer do carro, foi diretamente até a barraca de flores. A senhora o reconheceu. Imediatamente: "Bom dia, meu filho. Hoje o senhor vai levar flores para quem?" Eduardo se surpreendeu com a doçura da pergunta. "Para ninguém. Só queria saber por que a senhora fica aqui todos os dias." "Eu fico porque é aqui que passo minhas manhãs conversando com Deus. As flores são só um pretexto para espalhar cor por onde eu passo." Ele riu com deboche. "Deus, com todo respeito, minha senhora, mas o mundo é feito de quem trabalha, investe e sabe o que quer. Essa história de fé é coisa pra quem não tem escolha." Ela olhou para ele com ternura, sem se ofender. "É mesmo? Então, o senhor tem tudo o que quer?" Eduardo hesitou. Por um instante sentiu um nó na garganta. "Claro que tenho. Tem dinheiro, poder, respeito." A velha sorriu. "Então por que seus olhos parecem tão cansados, meu filho?" Essas palavras foram como um golpe. Eduardo, sem saber como reagir, apenas virou as costas e foi embora. Mas dentro dele, algo começava a desmoronar. Nos dias seguintes, não conseguiu parar de pensar nela. Aquele olhar, aquela voz calma, as palavras simples, tudo ecoava. Decidiu voltar, sem saber o porquê. Quando chegou, a encontrou caída no chão, as flores espalhadas pela calçada. Instintivamente, correu até ela. "Ei, está tudo bem?" Ela abriu os olhos devagar, fraca. "Tropecei, mas já passa." Eduardo, pela primeira vez em anos, sentiu medo.
Pegou a senhora no colo e lavou até o carro, ignorando os olhares. O motorista ficou atônito. Leve ao hospital agora. Durante o caminho, segurava a mão dela com cuidado. Ela olhou para ele e disse baixinho: eu sabia que o senhor tinha um bom coração. Só estava escondido demais. Aquelas palavras, simples, quebraram algo dentro de Eduardo. Pela primeira vez ele chorou, não de raiva, mas de arrependimento. No hospital, descobriu que Dona Célia vivia sozinha. Nenhum parente, nenhum amigo próximo. Ele decidiu pagar por tudo. Dias depois, voltou para visitá-la. Levava um buquê das flores dela. Eu comprei, disse. Ele, dessa vez, para a senhora. Ela sorriu. E o quarto pareceu ficar mais leve. As flores que damos voltam pra gente, meu filho. Sempre voltam. Eduardo passou a visitá-la todos os dias. Levava livros, comidas, histórias. E, com o tempo, percebeu algo. Ela era mais rica que ele. Não em dinheiro, mas em paz. E isso o confundia profundamente. Certa tarde, enquanto caminhavam pelo jardim do hospital, ela disse algo que o silenciou. O dinheiro é um servo perigoso. Se ele manda em você, nunca vai encontrar descanso. Ele olhou. Sério. A senhora acha que ainda há tempo para mudar? Ela riu enquanto o coração bate. Deus ainda escreve novas histórias. A partir daquele dia, Eduardo começou a mudar. Lentamente. Começou ajudando discretamente pessoas nas ruas. Mandou reformar o asilo que Dona Célia apoiava. Doou anonimamente para hospitais. E cada vez que via o sorriso dela, entendia o que era a verdadeira riqueza. Mas a vida, como sempre, tem seus testes. Em uma manhã fria, quando chegou ao hospital, o quarto estava vazio. O enfermeiro olhou com pesar. Ela se foi, Sr. Eduardo, dormindo, em paz. Ele ficou parado, em silêncio. Uma lágrima escorreu, mas junto com a dor, veio algo novo. Gratidão. Sobre a mesa, encontrou um envelope com seu nome. Dentro, um bilhete e uma flor seca. Meu filho, nunca se esqueça. O valor de uma vida não está no que se acumula, mas no que se compartilha. Continue florescendo, mesmo nos dias nublados. Célia. Eduardo levou aquele bilhete para casa, mandou emoldurar. E no topo de sua empresa, trocou o grande letreiro de metal por uma nova frase. Inspirada nela, a riqueza é o que se dá, não o que se guarda. E todos que entravam naquele prédio, antes símbolo de arrogância, agora sentiam algo diferente. Humanidade. Eduardo não deixou de ser milionário, mas nunca mais foi o mesmo homem. E a velha senhora de 90 anos virou um símbolo, um lembrete de que Deus pode usar até o mais frágil para curar o mais poderoso. E se você chegou até aqui, lembre-se, talvez hoje Deus esteja tentando falar com você também, por meio de alguém simples, alguém que você nem esperava. Deixe seu comentário contando o que essa história te fez sentir. Se ela te tocou, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe, porque a verdadeira riqueza é espalhar o bem. Eduardo Alencar não nasceu rico. Cresceu em um pequeno bairro de classe média baixa, onde o pai era mecânico e a mãe costureira. A infância foi simples, marcada pelo cheiro de pão quente, que a mãe fazia de manhã, e pelas longas conversas à luz de lamparinas quando faltava energia. Era um tempo de pouco dinheiro, mas muito amor. E talvez, justamente por isso, quando a vida começou a lhe dar poder, ele se esqueceu do que realmente importava. Tudo começou aos 17 anos, quando Eduardo ganhou uma bolsa para estudar economia. Sempre foi inteligente, determinado e ambicioso menos, mas dentro dele havia também uma ferida. O medo de voltar à pobreza. Lembrava-se de quando a mãe chorava, escondida por não poder comprar um presente no Natal, e jurou a si mesmo que nunca mais passaria por aquilo. Um dia vou ser rico, dizia em frente ao espelho. Rico o bastante para nunca mais depender de ninguém. E ele cumpriu a promessa. Com o tempo, conquistou tudo: diplomas, empresas, prestígio, mas também perdeu quase tudo, o que o tornava humano. A mãe, que sempre o chamava para visitar, ouvia dele: mãe, eu estou ocupado. O mundo dos negócios não espera. E ela, com voz mansa, sempre respondia: meu filho, o mundo pode esperar, mas a vida, não. Essas foram as últimas palavras que ouviu dela antes do infarto que a levou. Eduardo nunca se perdoou por não ter estado lá, mas em vez de lidar com a dor, ele enterrou o arrependimento sob pilhas de dinheiro e compromissos. A arrogância se tornou a armadura que o protegia da culpa. Anos se passaram. O império cresceu, e com ele, o ego de Eduardo. Os jornais o chamavam de o Homem de Ouro. Nenhuma negociação acontecia sem sua presença.
Nenhum investidor ousava contrariá-lo, mas nos corredores luxuosos, quando todos saíam, o silêncio o esmagava. E foi nesse ponto que o destino trouxe Dona Célia para sua história, menos uma mulher que, sem querer nada, devolveu-lhe tudo o que havia perdido: a alma. Depois da morte dela, Eduardo passou semanas em silêncio, cancelou reuniões, parou de frequentar os eventos sociais, até que um dia, decidiu visitar o asilo que ela ajudava. Ao chegar, foi recebido com abraços e olhares emocionados. As pessoas o conheciam. O senhor é o amigo da Dona Célia, diziam. Eduardo sorriu. Pela primeira vez sem orgulho, mas com ternura. Ele caminhou pelos corredores simples, cheios de cheiro de chá e esperança. Uma senhora segurou sua mão e disse: ela falava muito do Senhor. Dizia que o coração mais duro é o que Deus mais gosta de amolecer. Essas palavras ficaram gravadas em sua mente. Eduardo sentou num banco do jardim e, pela primeira vez, orou. Não pediu dinheiro, nem sucesso. Só disse: se a vida ainda me dar tempo, quero aprender a ser alguém melhor. Nos meses seguintes, a mudança foi visível. Eduardo começou a financiar discretamente projetos sociais. Visitava asilos, creches, abrigos, não levava câmeras, não dava entrevistas e, quanto mais ajudava, mais leve se sentia. Mas o maior teste ainda estava por vir. Certa noite, ao sair de um jantar beneficente, um jovem o abordou na rua. Estava sujo, com fome, tremendo. Senhor, por favor, me ajuda. Es preciso de prato de comida. Eduardo instintivamente procurou a carteira, mas percebeu que estava sem nada. Olhou ao redor, impaciente. Antes, teria virado as costas, mas algo o impediu. Venha comigo, disse. Levou o rapaz até um restaurante e pediu 2 refeições. Enquanto comiam, o jovem contou sua história. Havia perdido o pai, morava nas ruas, sonhava em voltar a estudar. Eduardo ficou em silêncio, observando-o. Era como olhar para o próprio passado, antes do dinheiro. Quando saíram, ele tirou um cartão do bolso e entregou. Vá até esse endereço amanhã. Diga que foi o senhor Alencar quem mandou. O rapaz olhou, confuso. Por que o senhor está me ajudando? Eduardo sorriu. Porque um dia, alguém acreditou que eu ainda podia mudar. No dia seguinte, o jovem apareceu no prédio da empresa. Eduardo o colocou num programa de treinamento e o acompanhou de perto. Meses depois, o garoto estava trabalhando firme, estudando à noite e reconstruindo a própria vida. E foi ali que Eduardo entendeu algo profundo. Não era o dinheiro que o tornava poderoso. Era o que ele fazia com ele. O tempo passou. As pessoas começaram a notar o novo Eduardo. Jornalistas tentavam entrevistá-lo, mas ele recusava. Um dos repórteres chegou a perguntar: Senhor Alencar, o que o fez mudar tanto? Ele respondeu: simples. Uma mulher de 90 anos me ensinou o que nem todos os livros de negócios do mundo conseguiram. Mas nem todos entenderam. Alguns sócios começaram a questionar suas doações, dizendo que estava gastando demais com causas que não rendiam lucro. Eduardo ouviu tudo em silêncio e depois disse: talvez não dê lucro, mas dá sentido. E eu descobri que isso vale muito mais. Com o tempo, sua empresa se tornou referência não só em sucesso financeiro, mas em humanidade. Criou programas de apoio a idosos carentes e bolsas de estudo para jovens de comunidades. E, em cada sala, havia um quadro com uma frase: floresça, mesmo que o mundo não veja. Era a frase preferida de Dona Célia. Um ano depois de sua morte, Eduardo foi até o cemitério. Levava flores as mesmas que ela vendia. Ficou ali por horas, em silêncio. O vento batia suave, e ele fechou os olhos. Dona Célia: eu entendi. A senhora tinha razão. A verdadeira riqueza é a que a gente reparte. E naquele instante, algo inexplicável aconteceu. Uma pétala desprendeu-se do buquê e pousou sobre sua mão. Eduardo sorriu. Sentiu como se ela estivesse ali dizendo: continue florescendo. Quando voltou para casa, ligou o computador e escreveu uma carta aberta, para ser publicada no site da empresa. Por muito tempo, acreditei que o valor de um homem estava em sua conta bancária. Hoje sei que está no amor que ele espalha. Não sei quanto tempo me resta, mas sei que quero gastá-lo da melhor forma, servindo. Se você leu até aqui, saiba, menos ainda dá tempo. Sempre dá. A carta viralizou. Milhares de pessoas comentaram, emocionadas. Histórias parecidas surgiram, de gente que também tinha mudado o olhar depois de Conrad. E foi assim que um homem, antes movido pela ganância, tornou-se símbolo de compaixão. Tudo porque uma senhora de 90 anos, com mãos enrugadas e um coração gigante, teve coragem de lhe dizer o que ninguém mais dizia. Eduardo morreu alguns anos depois,
em paz, rodeado de amigos e pessoas que ele ajudou. No seu funeral, ao lado do caixão, havia um buquê de flores simples, iguais às de Dona Célia, e um bilhete deixado por alguém que ele salvara do frio anos atrás. Obrigado por me mostrar o que é riqueza de verdade. Não é o dinheiro que mede o valor de uma vida, mas o amor que ela deixa espalhado pelo caminho. E se essa história te tocou, não esquece. Curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe seu comentário dizendo o que mais te emocionou. Porque talvez, hoje, essa mensagem tenha vindo para você também. As manhãs de Eduardo haviam mudado completamente. Se antes eram marcadas por telefonemas, relatórios e reuniões, agora começavam com o som dos pássaros e o cheiro do café fresco feito por Dona Helena, sua governanta há mais de 20 anos. O homem que um dia se orgulhava de dominar o tempo, agora o deixava fluir. Não tinha pressa, nem medo, apenas gratidão. Depois de conhecer Dona Célia, cada amanhecer parecia um presente que ele não sabia que merecia. E naquele novo capítulo da vida, Eduardo sentia dentro de si uma urgência diferente, a do retribuir. Não com cheques, mas com presença. Ele passou a visitar asilos com frequência, e cada visita era como reviver um pedacinho da velha senhora que havia o despertado. Num desses dias, um acontecimento mudaria o rumo das coisas mais uma vez. Era uma tarde nublada, e o vento trazia o cheiro de chuva. Eduardo estava no asilo onde Dona Célia viveu, distribuindo flores e livros. No pátio, uma jovem mulher, de no máximo 20 anos, sentava-se sozinha num banco, chorando baixinho. Ele se aproximou com cuidado. "Tá tudo bem, minha filha?" perguntou com voz mansa. A jovem levantou os olhos, o rosto molhado de lágrimas. "É minha avó. Ela está partindo. Disse que queria ver o homem das flores antes de ir." Eduardo franziu o senho, confuso. "O homem das flores?" "Sim. Ela dizia que um dia um homem trouxe luz para esse lugar com flores simples, e que desde então ninguém mais foi o mesmo aqui." Sem pensar duas vezes, Eduardo entrou apressado. No quarto, uma senhora muito frágil respirava com dificuldade. Ao vê-lo, seus olhos brilharam. "Eu sabia que o senhor viria," ela murmurou, com um sorriso. Eduardo sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. "Como a senhora está, minha amiga?" "Indo ver Dona Célia menos," respondeu ela, com um fiapo de voz. "Ela me falou sobre o senhor. Disse que Deus ainda faria coisas grandes através da sua vida." Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Ela me ensinou o que é viver de verdade." A mulher apertou sua mão com força surpreendente. "Então continue ensinando isso. Mas agora aos jovens, eles precisam de alguém que os lembre de que o valor não está no ouro, mas no amor." Aquelas palavras ficaram gravadas na alma dele como ferro em brasa. Nos dias seguintes, Eduardo começou a trabalhar num novo projeto, uma fundação de mentoria para jovens carentes, batizada de Instituto Florescer. Seu objetivo não era apenas dar oportunidades, mas inspirar corações. Exatamente o que Dona Célia fizera com ele. Logo, o Instituto ganhou vida. O primeiro encontro aconteceu num auditório simples. Jovens de diferentes idades e histórias se reuniram ali. Ansiosos, alguns desconfiados, Eduardo subiu ao palco sem gravata, sem discurso ensaiado. "Há um tempo, eu achava que sabia o que era vencer menos." Começou ele. "Tinha dinheiro, carro, reconhecimento. Mas descobri que o verdadeiro sucesso é poder olhar para alguém e saber que você fez diferença na vida dessa pessoa." O silêncio era total. Até os que estavam descrentes se endireitaram nas cadeiras. "Eu aprendi isso com uma mulher de 90 anos. Menos." Continuou. "Ela me mostrou que a vida é curta demais para ser vivida apenas para si. E se vocês entenderem isso agora, terão tudo o que eu levei meio século para descobrir." No final da palestra, uma garota se aproximou. Tinha 16 anos e olhos que misturavam força e tristeza. "Senhor Eduardo, o senhor acha que pessoas como eu também podem mudar o mundo?" Ele sorriu. "Eu acho que são justamente pessoas como você que o mundo mais precisa." O projeto se expandiu rápido. Em menos de um ano, o Instituto Florescer havia transformado centenas de vidas. Histórias de superação, de perdão, de fé. E Eduardo, agora com o cabelo completamente grisalho, se sentia mais vivo do que nunca. Mas o destino ainda lhe guardava um último ensinamento. Certa noite, enquanto voltava de uma palestra, seu carro apresentou um problema na estrada. O motorista saiu para verificar, mas Eduardo preferiu esperar do lado de fora, observando o céu estrelado. Foi então que notou, do outro lado da via, uma mulher idosa tentando atravessar com sacolas pesadas. Sam Pence correu para ajudar. "Cuidado, senhor!" gritou. Ela se desequilibrou, e ele a segurou antes que caísse.
Obrigada, meu filho. Eu não esperava que alguém parasse para ajudar. Ainda tem gente boa no mundo, respondeu ele, sorrindo. A mulher o observou por um instante, como se o reconhecesse. Eu conheço esse olhar, o olhar de quem já foi quebrado e se refez. Eduardo ficou sem palavras. Ela continuou. Nunca deixe de ajudar, mesmo quando o mundo disser que não vale a pena. Deus ainda confia em você para isso. Ele acompanhou a senhora até a porta de casa, menos um lar simples, mas cheio de vida. E ao se despedir, ela disse algo que o fez estremecer. A bondade que você espalha sempre encontra o caminho de volta. Naquela noite, Eduardo dormiu em paz. Mas pela manhã, ao acordar, sentiu uma dor forte no peito. Caiu de joelhos, tentando alcançar o telefone. A última coisa que viu foi o reflexo da luz da manhã, atravessando as cortinas e o vaso com flores no canto da sala. Sorriu, sem medo, sem arrependimento. Dias depois, a notícia se espalhou. Eduardo Alencar, o empresário que transformou vidas, parte aos 67 anos. O país inteiro lamentou. Mas o que ninguém sabia era o que ele havia deixado para ser encontrado depois. No escritório principal do Instituto Florescer, uma carta selada foi encontrada em sua mesa, endereçada a todos que ainda acreditam no amor. Quando eu era jovem, acreditava que o mundo se dividia entre fortes e fracos. Hoje sei que ele se divide entre os que amam e os que ainda não aprenderam a amar. Se você está lendo isso, é porque de algum modo também foi tocado por algo maior que nós. Não desperdice sua vida correndo atrás do que não leva para a eternidade. Use seu tempo para curar, servir, perdoar e recomeçar. O resto é vaidade. A carta terminou com uma frase simples. Dona Célia me ensinou que até as flores mais frágeis conseguem romper o asfalto. O vídeo mostraria então o funeral de Eduardo sob uma chuva fina. Centenas de pessoas, jovens, idosos, voluntários, se reuniam com flores nas mãos. Ninguém falava muito. A emoção era silenciosa. Um dos jovens do instituto subiu num pequeno palco improvisado e leu um trecho da carta. As lágrimas escorriam, mas havia também um sorriso coletivo. Entre a multidão, uma mulher segurava uma flor branca e sussurrou. Ele cumpriu o propósito dele. A câmera lentamente se elevaria, mostrando o mar de flores coloridas sobre o caixão. A trilha sonora suave subiria, e a narração final diria: não é a idade, o dinheiro ou o poder que definem uma vida bem vivida, mas o quanto de amor ela deixou no coração dos outros. Basta uma única pessoa menos como Dona Célia, menos para mudar o destino de alguém e reacender o que o mundo inteiro havia apagado. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário contando o que ela te fez sentir. Curta o vídeo, compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se para continuar recebendo histórias que mostram que o amor ainda vence. Sempre.